Bom dia, irmãos. Deus abençoe você. Obrigado pela sua paciência. Nós estamos começando hoje um pouquinho atrasado em função de problemas técnicos, mas eu espero que agora a aula flua e nós vamos caminhando aí com paciência nesse tempo aí de transmissão online enquanto estivermos no isolamento social, tá bom? Bom, nós estamos dando sequência então à nossa aula sobre sobre lar cristão, o módulo de família. Fortalecendo laços conjugais, parte 2. Na semana passada eu passei para os irmãos os objetivos desse tempo. E eu propus para os irmãos 3 objetivos. O primeiro deles é reconhecer a necessidade de crescimento no contexto do casamento. Não existe relacionamento, não só no nosso meio, mas em todo o nosso planeta, que já chegou num estado onde não há necessidade de crescimento. Não importa quanto tempo de casado você tenha, quão maduro seja o seu relacionamento, há sempre um aspecto de crescimento. E eu digo isso simplesmente tendo como base a definição de crescimento cristão do nosso objetivo de sermos parecidos com Cristo Jesus. Então vamos já reconhecer de cara que tanto eu quanto você tem necessidade de crescimento e todos os casamentos aqui representados, bom? Também é o nosso objetivo descrever problemas comuns no casamento e identificar suas origens. Por vezes nós achamos que não temos problemas porque não estamos passando por grandes crises ou catástrofes no relacionamento conjugal. Mas isso não é verdade. Problemas comuns e corriqueiros eles acontecem e é muito importante reconhecermos suas origens. Para daí sim crescermos na aplicação da palavra de Deus em direção ao amadurecimento conjugal. Bom, então o que nós já vimos até agora, no dia 17 de maio, nós caminhamos no entendimento das expectativas no casamento, nós vimos esse ciclo aqui de valores, desejos, expectativas, frustrações, decepções. Nós caminhamos para entender então como essas coisas são formadas dentro do nosso coração. Vimos então como elas forjam expectativas frustradas, decepções, que acabam também influenciando valores. Então foi importante nós caminharmos no entendimento dessas expectativas, afirmarmos o propósito do casamento, tanto em Gênesis 2 quanto em Efésios capítulo 5. Casamento não é um fim em si mesmo, mas aponta para uma realidade futura, Cristo e a igreja. Importante nós reconhecermos isso, importante afirmarmos isso. E aí nós terminamos a aula na semana passada, falando sobre perdão no casamento, em busca de harmonia. E nós destrinchamos 8 mitos do perdão dentro do casamento. Coisas do tipo, eu não preciso perdoar para ter um bom casamento. Ou pedir desculpas é o mesmo que confissão, arrependimento e perdão. Perdoar significa esquecer, e coisas desse tipo que comumente são acreditadas dentro do relacionamento conjugal, mas não passam de mitos. Então nós destrinchamos com uma definição bíblica sobre perdão, tanto no seu aspecto vertical, nós com o Senhor, quanto no aspecto horizontal, a transação efetiva do perdão entre pessoas. Foi assim que nós encerramos a aula passada. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o amor como a base do exercício dos papéis. O seu papel dentro do casamento não é criado por você, não é de acordo com os seus desejos. O seu papel dentro do casamento é dado por Deus. É importante nós reconhecermos isso, afirmarmos isso e saber que ele é exercido dentro de um contexto de amor, o amor conjugal, o amor dado por Deus, tá bom? Nós vamos falar que a satisfação última encontra-se no Criador. Dentro do casamento, é comum que inúmeros conflitos gerem insatisfação. Então, a satisfação conjugal, ela se encontra no Criador. É importante nós afirmarmos isso e é importante reconhecermos que comunicação é uma questão de coração. Nós vamos passar menos tempo nos 2 últimos tópicos e, em particular, no último, porque depois dessa aula, o pastor João Pedro, às 10h15, começa uma aula sobre comunicação bíblica. Embora o foco não seja comunicação conjugal,
tem o foco, tem aplicação direta na comunicação conjugal. Então, fique ligado para que você destrincha mais isso e cresça também no conceito de comunicação. Os objetivos com tudo isso são os mesmos, meus irmãos, também nos ajudar a crescer em entendimento, esperança e harmonia dentro do relacionamento conjugal. Ok? Então, vamos adiante, os papéis de cada um no casamento. Bom, os papéis fundamentais, eles são descritos na Bíblia, a palavra de Deus. É realidade de que cada ser humano tem, até certo ponto, a liberdade de escolher casar ou não. As jovens passam por todo um processo de decisão se eles vão ou não se casar. Existe aí um certo abertura de escolha se você vai ou não casar. Mas uma vez que você casou, você não é livre para escolher o seu papel dentro do casamento. Isso lhe foi dado. Então é importante afirmarmos que esses papéis fundamentais dentro do casamento são descritos na Bíblia, a palavra de Deus. Porque o casamento mostra a glória de Deus e a sua graça redentora de uma forma distinta. E os papéis do casamento ajudam a expressar a razão e o propósito no casamento. Então considere isso, você tomou a decisão de se casar, glória a Deus por isso. Talvez ainda tenha memórias vívidas no seu coração, na sua mente, daquele dia. Todos se reuniram, felizes, celebraram com você. Votos foram feitos diante de Deus, de pessoas, de testemunhas. Iniciou-se então a sua caminhada conjugal. Você foi livre para escolher casar ou não, mas não é livre para escolher o seu papel dentro do casamento. Deus descreveu esses papéis fundamentais dentro do casamento. Então, por exemplo, se você é o marido, Deus descreveu o seu papel de liderança dentro do relacionamento conjugal. Se você é esposa, Deus descreveu o seu papel de submissão no relacionamento conjugal. Essas coisas nós não escolhemos, nós reconhecemos e pela graça de Deus obedecemos. Então os papéis fundamentais são descritos na Bíblia, a palavra de Deus. Agora, existem tarefas secundárias que são direcionadas a partir da Bíblia, a palavra de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Nós vamos caminhar para o entendimento não só desses papéis fundamentais, absolutos, claros na palavra de Deus, como também caminhar nos princípios absolutos, claros da palavra de Deus, na aplicação de tarefas secundárias, como, por exemplo, o cuidado com as finanças do lar. Quem é aquele cônjuge que vai operar as finanças do lar? Ou quem é aquele que vai realizar compras no supermercado? Tanto fora de pandemia quanto dentro de uma pandemia. Quem é aquele que nessas tarefas secundárias vai exercer esse papel? E aí o que eu quero propor para você é que a palavra de Deus nos direciona na execução dessas tarefas. Ainda que estejamos buscando viver os papéis fundamentais, nessas tarefas secundárias, a palavra de Deus também nos direciona. A aplicação desses papéis e das tarefas é resultado da graça de Deus. Precisamos afirmar isso constantemente. Caso contrário, nós não vamos ser muito diferentes de que qualquer proposta moralista, cristianizada usando termos bíblicos. É a graça de Deus que nos impulsiona a viver tudo isso. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o versículo 12 é bem claro a respeito da graça de Deus, é ela que nos educa, tanto para rejeitar as paixões deste mundo,
quanto também para vivermos nesse presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Papéis fundamentais são descritos na Bíblia, tarefas secundárias são direcionadas a partir da Bíblia e a aplicação dos papéis das tarefas são resultado da glória de Deus. E o contexto onde eles são exercidos é o amor conjugal. Ok? É o amor conjugal. Então esses papéis eles fazem sentido no contexto do amor conjugal. 1 João capítulo 4, versículos 10 e 11, diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Isso é verdade, essa é uma realidade espiritual no amor que você tem e deve crescer para com seu irmão em Cristo, quanto mais o seu cônjuge. Ok? Então este é o ponto aqui, conforme nós começamos a pensar sobre papéis. E até aqui eu espero que fique claro para você que nós estamos falando sim de papéis fundamentais, absolutos. Eu vou resumir para cada um dos cônjuges 3 deles, com 3 palavras muito simples, nenhuma novidade, espero para você. Depois nós vamos fazer um exercício de como nós pensamos, com parâmetros bíblicos, a execução dessas tarefas secundárias. Eu listei aqui para você o exemplo de o cuidar das finanças do lar, ou ir aos supermercados para fazer compra. Você também pode pensar a questão do acompanhamento dos seus filhos na escola e uma porção de outras coisas e tarefas que são secundárias, mas submetidas aos papéis fundamentais dentro da Bíblia, tá bom? Dito isso, vamos lá aos papéis fundamentais dos cônjuges. Primeiro deles, nós vamos começar hoje com o marido. Com o marido. Preste atenção nesse pequeno parágrafo aqui. Ó. Seu papel, marido, sacrificar-se com alegria, capacitado pelo Espírito Santo, com o objetivo do bem de sua esposa, para a glória de Deus. Isso talvez resuma o que é a essência do chamado do marido dentro do casamento. Sacrificar-se com alegria, capacitado pelo Espírito Santo, com o objetivo do bem de sua esposa, para a glória de Deus. Então, como que o marido executa a tarefa resumida nesse parágrafo aqui, né? Aí nós vamos descrever então através de 3 palavras bem simples, que resumem o papel do marido. A primeira delas é conhecer. Você, marido, tem um papel fundamental descrito na palavra de Deus, que é de conhecer a sua esposa. Talvez você já tenha escutado por aí de que é impossível conhecer as mulheres. Já ouviu esse ditado? É impossível conhecer as mulheres. Bom, eu não sei quão verídico ele é ou não, mas a realidade é que ele não se aplica a você. Você não é chamado para conhecer as mulheres. Você é chamado para conhecer a sua esposa. E isso já vai ser o trabalho para toda uma vida conjugal. No dia em que você disse sim no altar, você se inscreveu num curso, Esposa 101. E a formatura desse curso é no velório de um dos 2 ou na volta de Cristo. Okay? Então, conhecer a sua esposa é um trabalho para toda uma vida. E é interessante de que isso não se trata apenas de ter um bom e produtivo relacionamento de namoro, mas que pessoas mudam com o tempo. Circunstâncias acontecem, situações acontecem que nos moldam, nos amadurecem, nos endurecem em tantos sentidos, que somos transformados ao longo do processo. Então não é apenas conhecer durante esse breve período de namoro, ou tudo o que aconteceu antes do casamento. É um conhecer ao longo de toda uma caminhada junto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher,
como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, viver a vida comum do lar. Você não vive a vida comum do lar sem conhecer a sua esposa. Desde as coisas mais triviais, que cor ela gosta, se ela gosta ou não de ganhar presentes, que tipo de presentes ela gosta, qual o seu prato favorito, qual a sua bebida favorita, assim como coisas mais profundas, o que a deixa triste, o que a deixa alegre e assim por diante, o que a deixa realizada como mãe, o que a deixa triste como mãe e assim por diante. Então é importante crescer, você, marido, crescer no conhecimento da sua esposa. Não importa quanto tempo de casado, você sempre vai e precisa crescer no conhecimento de sua esposa. Então esse resume o primeiro aspecto do papel fundamental do marido. O segundo tem a ver com liderança, com liderar. Talvez esse seja o mais popular, principalmente entre os maridos, né, do seu papel de liderança. Sem sombra de dúvidas, a Bíblia afirma isso. Mas o que eu quero ler com os irmãos em Mateus capítulo 20 é que tipo de liderança é essa? Que tipo de liderança é essa que a palavra de Deus chama os filhos de Deus a exercer, e aqui em particular os maridos? Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus Cristo descreve aqui um padrão diferente de liderança. De que quando nós chamamos maridos e dizemos que o seu papel fundamental tem um aspecto de liderança, nós não estamos fazendo referência ao modelo do mundo, obviamente. Nós não estamos falando daqueles que dominam, daqueles que usam a palavra de Deus para os seus próprios propósitos e avanço de uma agenda pessoal e egoísta dentro de casa. De que quando você segura esse zap no seu bolso, chamado Efésios capítulo 5, né, de que o marido é o cabeça do lar, e você constantemente faz uso dessa carta dentro de casa, provavelmente você tem uma compreensão equivocada sobre o seu papel de liderança e a maneira como você é chamado para exercer autoridade dentro de casa. Não se trata de usar a Bíblia e a palavra de Deus para a sua agenda pessoal e egoísta, de manipular a sua esposa para que ela faça o que você quer. Quando Deus lhe atribui o papel de liderança, é com o objetivo de edificação dos seus liderados. É dar a você a atribuição de servo maior dentro de casa. Isso é ser o líder dentro de casa. É esse que tem um papel, um aspecto de liderança. Então você vai conhecer, você é chamado a liderar e você é chamado a amar. E você é chamado a amar. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo,
Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o apóstolo Paulo, aqui movido pelo Espírito Santo, descreve o terceiro aspecto do papel fundamental do homem, que é amar a sua esposa. Agora, obviamente, o apóstolo Paulo se baseia num conceito de amor diferente do espírito da nossa época, do espírito da nossa sociedade, que romantizou todo aspecto e manifestação de amor. Sem sombra de dúvida que isso tem o seu lugar, tem o seu espaço, mas o que Paulo está dizendo, o que Deus está nos dizendo, é que esse amar envolve uma alta dose de sacrifício. Simplesmente por colocar como parâmetro de que nós apontamos para o amor de Cristo pela igreja, nós estamos falando de uma alta dose de sacrifício, um amor sacrificial. Então essas três palavras, esses três verbos, eles resumem o papel do marido nessa ideia de sacrificar-se com alegria, capacitado pelo Espírito Santo, com o objetivo do bem de sua esposa, para a glória de Deus. Você não irá produzir o bem dela se você não a conhecê-la. Você não irá liderá-la se você não estiver disposto a sacrificar-se com alegria e, obviamente, também amá-la. Então, conhecer, liderar e amar. É sempre tempo para uma recalibragem, um check-up geral de como temos caminhado no exercício desses três pontos aí que resumem os papéis fundamentais dos cônjuges. Bom, passado o aspecto do marido, nós vamos agora para o aspecto da esposa. Como é que nós podemos resumir o papel da esposa? Honrar com alegria a posição e vontade de seu marido, capacitada pelo Espírito Santo, com o objetivo de trazer frutos eternos do seu marido para a glória de Deus. Então está aqui um parágrafo que talvez resuma aspectos do papel da esposa. Honrar com alegria a posição e vontade de seu marido, capacitada pelo Espírito Santo, com o objetivo de trazer frutos eternos do seu marido para a glória de Deus. E como que a esposa faz isso? Também, assim como nós vimos no marido 3 pontos, nós vamos ver aqui com a esposa 3 pontos. Bom, o primeiro deles é auxiliar, o auxílio. Gênesis capítulo 2, versículo 18, descreve ali o processo, da criação da mulher. E logo no início, nós vemos o Senhor dando esse primeiro aspecto do papel da esposa. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós abordamos isso, acho que na semana passada, de que quando o homem estava só, não era no sentido de insatisfeito na sua solidão. É importante nós reconhecermos isso, porque Adão ele era completamente satisfeito em Deus. O aspecto aqui que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, era no cumprimento do seu papel de representante de Deus. De que sozinho o homem não seria um modelo preciso de representação da diversidade em unidade. Porque Deus, sendo 3 em 1, é diversidade em unidade. Como que o homem só iria representar isso? Nesse sentido, não era bom no cumprimento do seu papel de que ele estivesse só. Então, o que Deus fez para o homem? Deus fez a esposa. E é nesse sentido que ela é auxiliadora. Auxiliadora no papel de demonstrar, de representar visivelmente o Deus invisível.
esse auxílio que complementa, esse auxílio sem o qual o homem não cumpre a sua missão máxima de representação de Deus. É óbvio que isso cresce ao longo da Escritura, nós vemos o papel que a igreja, a comunidade, a família de fé desempenha nisso tudo, fascinante como Deus criou modelos complexos que crescem ao longo da Escritura para apontar uma realidade infinita, Cristo e a igreja. Mas aqui para os nossos propósitos, basta dizer então que a mulher tem um papel de auxílio na missão do seu marido. Um auxílio que por vezes é descrito no Salmo como o Senhor é o meu auxílio. Então nós não estamos falando de pouca coisa, absolutamente. Mas nós estamos falando de um papel que está vinculado ao papel do marido. A quem é o seu marido? Então, auxílio. Em segundo lugar, nós podemos e devemos apontar a questão de ser submissa. Efésios capítulo 5 aponta isso. E esse historicamente, pelo menos nesses últimos anos, e eu acredito que ainda mais pela frente, é o mais controverso por causa do espírito da nossa época, da nossa sociedade, né? A submissão da mulher. Né? De forma nenhuma dizer que ela tem sangue de barata ou que deve ser o capacho do seu marido, mas muito pelo contrário, né? Uma posição de dignidade que ganhou aí uma conotação negativa na nossa sociedade, mas nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz sobre a submissão da mulher. Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6, nos dá pistas de como é essa submissão. Né? Quando Sara é tomada como exemplo de submissão a Abrão, e ela diz e chama Abraão de meu senhor, aí nós voltamos para Gênesis e vemos justamente que isso acontece dentro do coração de Sara. De que submissão não é uma questão de obediência meramente externa. De que submissão é uma condição de coração. Então, mulher, entenda isso, né? Ser submissa não é simplesmente dizer sim, Senhor, rolar os olhos e bater o pé e obedecer o seu marido. Ser submissa é uma condição de coração, alicerçada antes de tudo em confiança no Senhor, sabendo que antes de tudo é o Senhor quem guarda e lhe preserva, e sabendo de que a vontade do Senhor ela é boa. Então, se nós estamos afirmando isso biblicamente, entenda, não é meramente uma obediência externa, mas uma condição de coração, que obviamente vai levar a respeito. Efésios capítulo 5, versículo 33 diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então é seu papel auxiliá-lo, é seu papel ser submissa, é seu papel respeitá-lo. Esses aí são os 3 papéis fundamentais dos cônjuges, tanto do marido quanto da esposa. E agora, como é que esses papéis fundamentais, aliado a alguns parâmetros bíblicos que eu quero colocar para você, decide em perguntas e situações do tipo: quem faz a administração das finanças? Quem faz a administração das finanças? Quem é responsável por disciplinar as crianças? Quem faz as compras do supermercado? Durante a pandemia, fora da pandemia? Quem lava a garagem? Quem tira o lixo? Talvez para alguns de vocês são respostas muito simples, muito fáceis. Você já tem uma rotina estabelecida, já dada, e você sabe exatamente a resposta a essas e tantas outras perguntas. Mas como é que você decide responsabilidades dentro de casa e quais serão as do cônjuge?
Porque nós vemos papéis fundamentais descritos na Bíblia, na palavra de Deus, acerca do fato de que o marido é chamado para conhecer, viver a vida comum do lar, liderar, amar. A esposa é chamada para ser auxiliadora, ser submissa, respeitar. Mas quem vai tirar o lixo de casa? Quem vai lavar a louça no domingo ou durante a semana? Quem vai cozinhar? É sempre a esposa. O marido pode ajudar ou não. Faxina dentro de casa é exclusivamente tarefa da esposa. Agora essas tarefas secundárias, elas precisam ser respondidas numa certa flexibilidade dentro de cada um dos lares, mas todos norteados pela mesma realidade, a mesma realidade bíblica. Então o que eu quero passar para você é que existem parâmetros que orientam na definição dessas tarefas secundárias. Existem algumas delas que são exercícios dos papéis fundamentais, existem algumas delas que explanam e tornam mais claro o exercício dos papéis fundamentais, mas lembrar antes de tudo de que o amor é a primeira responsabilidade. É interessante de que muitos dos conflitos que surgem justamente na definição das tarefas secundárias vêm de corações que estão ainda resistindo em amar. Em amar. Então não importa qual seja o seu papel, marido ou esposa, quão importante você acredita que seja o seu trabalho, ou quão bom você seja, se você não está fazendo com amor, não tem valor. Então é importante isso. Talvez nesses conflitos e nessas disputas que existem, na execução de tarefas secundárias, simplesmente se perguntar de que maneira que você está buscando crescer em amor ao seu cônjuge. E a resposta ela é tão nítida e desconcertante de que grande parte desses conflitos em tarefas secundárias são notórias manifestações da resistência em amar o cônjuge. Por isso é importante reconhecermos que o amor é a primeira responsabilidade. De que Deus uniu o marido e a esposa agora para que eles cresçam em amor. Então, seja você marido no exercício de conhecer a sua esposa, liderá-la, de amá-la, ou você esposa em auxiliá-lo, ser submissa, respeitá-lo. A pergunta sempre é quem vai amar? Quem vai amar mais? Quem vai servir mais? E isso como resposta, obviamente, ao que Cristo Jesus fez por nós. E o que Ele fez por nós. Jesus Cristo viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, se entregou para que você não viva mais para você mesmo, mas para Cristo Jesus. Bom, amor é a primeira responsabilidade. Também é importante, na resposta a essas perguntas, reconhecer de que a autoridade bíblica está ligada com responsabilidade e cuidado. A autoridade nunca foi dada para que você domine sobre alguém. Seja você marido ou seja você mãe, a autoridade não foi dada para que você domine sobre alguém, a autoridade é confiada a alguém para que esse alguém edifique os seus liderados. Então a autoridade bíblica está ligada com responsabilidade e cuidado. Então não é uma questão de dominador e o dominado. Também não é o extremo de que hoje não existe autoridade, nós somos um casal moderno, não existe autoridade do nosso relacionamento. Isso também é uma falácia, é um erro. Ambas então são corrigidos, essa visão tanto de existir uma figura dominadora, quanto também uma figura, ao negar a existência de autoridade, são corrigidos pelo ensino de Jesus sobre a autoridade. Nós já lemos Mateus capítulo 20, versículos 25 em diante, em que justamente Jesus Cristo vira de ponta cabeça o conceito do mundo sobre a autoridade. A autoridade é uma bênção. Enquanto for uma bênção de ser usada para edificar os liderados. Lembre-se, no reino de Deus, todos têm o mesmo valor.
Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 28, todos os filhos de Deus têm a mesma posição espiritual. Maridos e esposas, então, precisam se enxergar dessa forma. Mesmo valor, mesma posição espiritual diante de Deus, diferentes funções. Então o amor vai ser a base disso tudo, a autoridade bíblica ligada com responsabilidade e cuidado. E quando a Bíblia expõe os diferentes papéis do casamento, ela coloca bastante ênfase na questão de autoridade. Haja vista a quantidade de passagens justamente referentes a isso. Nós já lemos Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33, vimos 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, depois você pode pegar a passagem paralela, Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Bom? Então existe autoridade no reino de Jesus, mas com um objetivo claro: cuidar do próximo. Cuidar do próximo. Marcos, capítulo 10, versículo 38. E depois 42 a 45. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Essa é a resposta de Jesus ao pedido de Tiago e João, de quererem um lugar de proeminência no reino dos céus, né? De sentar num lugar de proeminência na glória. E a resposta de Jesus é com relação: você está pronto para beber o cálice que eu bebo? Aí versículos 42 a 45, mas Jesus, chamando-o para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Que o apóstolo Paulo é bem claro e direto: a autoridade que foi dada para edificação dos seus liderados, não para exercer domínio, opressão, tirania e assim por diante. Então esses dois parâmetros nos ajudam muito a tomar decisões referentes às tarefas secundárias dentro de casa. Amor é a primeira responsabilidade, a autoridade bíblica está ligada com responsabilidade e cuidado, e então, de forma prática, não copie cegamente o casamento de seus pais ou de pessoas ao seu redor. Isso talvez soe um pouco chocante para você, mas deixa eu dizer aqui, talvez tentar explicar o ponto. De que é comum a percepção do marido sobre casamento e como deve ser a dinâmica dentro do casamento, diante de tudo aquilo que ele testemunhou dentro da sua casa. É comum que a esposa tenha um entendimento da dinâmica dos papéis, principalmente das tarefas secundárias, diante do que ela testemunhou dentro de casa. E aí os dois se casam, vindo de casas diferentes, e começam-se então todo aquele ciclo de expectativas e frustrações, porque as tarefas secundárias, elas não são exercidas da mesma maneira dos respectivos lares de origem. E aí fica lá o marido de bico, fica lá a esposa de bico, porque criou-se expectativa de que ele iria fazer exatamente como meu pai fazia, ele ficou na expectativa de que ela faria exatamente como minha mãe fazia, e assim existe uma expectativa porque os dois vêm de lares diferentes. E aí nós resumimos casamento então ao exercício das tarefas secundárias e deixamos de pensar criativamente no exercício das tarefas fundamentais. E como o amor é a responsabilidade primordial, como a autoridade é dada para a edificação, para então o exercício e a resposta às perguntas do tipo: quem tira o lixo?
Quem tira o lixo? Bom, na minha casa sempre foi meu pai. Então o que eu espero que você faça? Que você tire o seu pijama e a sua pantufa e leve o lixo. Mas o lixo lá em casa quem sempre tirava era a minha mãe. Pronto, está aí armada a confusão. Amor é a primeira responsabilidade. A autoridade é dada para a edificação. Mas isso não responde, então, quem tira o lixo. Diz que tem que ser ele ou ela. Responde. Mas vai ser um exercício de maturidade. Vai ser um exercício de maturidade. De forma prática, considere como Deus criou cada um de uma forma única. Pessoas têm habilidades diferentes. Pessoas têm fraquezas diferentes. E Deus uniu duas pessoas com características diferentes. Justamente para que ilustre a forma complementar dentro do casamento. E não considere qualquer dom inferior ou superior. Não considere qualquer dom inferior ou superior. Importantíssimo isso, né? Então, de forma prática, estão parâmetros que ajudam a responder perguntas referentes às tarefas secundárias dentro do lar, que por vezes são fonte de muitos conflitos, porque nós não entendemos a responsabilidade primordial de amar, a razão da autoridade bíblica ligada com responsabilidade e cuidado. Bom, vamos dar seguimento. Nós temos pouco tempo pela frente, eu vou fazer acho que dá para a gente fazer um rápido apanhado aqui, tanto a questão da insatisfação, quanto a questão da comunicação. Preste atenção nesses dois parágrafos aqui. Já deu. Eu não consigo mais ficar preso nesse casamento. Você não se importa com nada, você nunca tentou mudar. Tá. O que eu fiz agora? Nunca está nada bom para você. Às vezes é porque eu sou preguiçoso demais, ou porque não ajudo com as crianças, não sei de mais nada. Nunca está bom para você. Essas talvez são frases fictícias, mas que são baseadas em inúmeras histórias reais, inúmeras situações reais, de conflitos crônicos. Quando cabeça bate com cabeça, e o tempo todo estão batendo cabeça com cabeça, mas nunca se parou para abrir as cabeças e entender o que está se passando em cada uma delas. Então são insatisfação por desejos insatisfeitos. Você lembra do ciclo que nós falamos na semana passada? Esses valores forjados ao longo de toda uma vida, influenciado pela Escritura, graças a Deus, e influenciado também por valores familiares, influenciado por histórias pessoais, mas que nutrem desejos. Esses desejos nutrem então expectativas que colocamos sobre o cônjuge de serem realizadas, que quando não realizadas geram frustrações. E frustrações constantes, decepções, que vêm mais uma vez a influenciar e continuar construindo valores. Essas expectativas podem estar ligadas, ajudam a entender a família de origem, personalidade e disposição. Reações possíveis para essas expectativas não supridas, então, são essas frustrações, tanto em explosão de ira, quanto em implosão. Mas nós precisamos revisitar esse ciclo. À luz, então, da verdade do Evangelho, de que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, para que a gente não viva mais para nós mesmos. Então, revisitando esse ciclo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que eu acabei de parafrasear para você, nos dão desejos governados. Desejos governados levam a ações que agradam a Deus. Então, um impacto positivo no cônjuge. É importante revisitarmos isso e ganharmos uma perspectiva maior e mais profunda da razão dos conflitos. Nós não vamos entrar em detalhes, porque semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fechar o módulo de família falando sobre resolução de conflitos. Semana que vem, então, no módulo de família, às 9 horas, se Deus assim permitir, o pastor Edson vai nos dar uma aula sobre resolução de conflitos dentro do casamento.
Então é importante revisitarmos essa questão da insatisfação e reconhecermos de que ela vem de expectativas nutridas por desejos não satisfeitos e que nem sempre, na maioria dos casos, quando assim é o resultado, essa insatisfação, decepção, estão construídos em valores da palavra de Deus, ou estão sendo submetidos ao controle do Espírito Santo. Bom, e apenas então uma pequena palavrinha sobre comunicação, conforme nós nos preparamos para a próxima aula. Comunicação é sempre uma questão de coração. Essa boa comunicação, ela também é guiada pela palavra de Deus. E existem regras de uma boa comunicação que expressam a visão bíblica de mundo. Então, não se iluda, cada uma das suas palavras, elas são expressão de uma maneira como enxergamos o mundo. Pode ser uma maneira equivocada de enxergar o mundo, por isso a nossa comunicação é empobrecida, ou pode ser uma maneira acertada de enxergar o mundo, por isso a nossa comunicação é enriquecida. Com certeza um ponto importante, profundo, abrangente, tanto é que nós vamos agora fazer um intervalo e você vai ter toda uma aula sobre comunicação. Aliás, o início de uma série que já teve início durante as palavras pastorais aí do pastor João Pedro e hoje nós seguimos, inclusive, falando um pouco mais sobre comunicação. Irmãos, ainda tem muito que ser dito sobre casamento, ainda tem muito que ser afirmado sobre nossos papéis, nossas responsabilidades, mas nós vamos encerrar esse período orando e reconhecendo que antes de tudo, antes de ser uma informação nova que nós ganhamos ou uma informação velha que nós revisitamos, reconhecemos que é uma oportunidade, uma necessidade nossa crescermos na graça de Deus. Justamente para ajustarmos nossas expectativas e vivemos não o mundo dos sonhos, mas melhor que isso, a realidade redimida dentro de cada um dos casamentos. Amém? Então vamos orar e aí nós vamos ter o nosso intervalo e daqui 15 minutos a aula sobre comunicação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós reconhecemos diante do Senhor de coração nossas necessidades de crescimento no contexto conjugal, na nossa caminhada pessoal. É a realidade, ó Deus, de que temos dificuldade em reconhecer isso, é a realidade, ó Deus, de que temos dificuldade em estender a graça que recebemos, mas nós pedimos, ó Pai, a Tua vontade, a nossa santificação. Opera, ó Deus, em cada um dos casamentos representados na Igreja Batista Maranata. Opera, ó Deus, em cada um dos nossos corações a disposição de viver para o Senhor, refletindo, ó Deus, na maneira como nós nos portamos e vivemos no casamento. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos ao Senhor por esse tempo e a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, ainda que virtualmente. No nome de Jesus, amém. Tenha um bom restante de domingo. Nós, em breve, então, voltamos com a segunda parte da Escola Bíblica Dominical.